Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Aqui é a Bispa Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. E nesta manhã, a nossa mensagem tem como título, Insistindo na Vitória. Nós vamos iniciar esta mensagem abrindo a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra. Levanta-te e sobe a Ai. Olha que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis todos os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se com toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. Até aí. Meu irmão e minha irmã, nós sabemos que no capítulo anterior, o 7 de Josué, nós temos a primeira derrota de Israel na Terra Prometida. E quem olhava aquela situação de fora tinha a impressão de que Deus fora infiel para com Israel. Deus havia, em várias ocasiões, enviado mensagens de esperança ao seu povo, garantindo-lhe que haveria de sair vitorioso nas batalhas de Canaã. Mas a derrota do povo de Israel em Ai se devia à infidelidade humana. Mas Deus pôde voltar a ser favorável mediante o arrependimento do povo, como continua sendo até hoje. E a grande mensagem do capítulo 8 do livro de Josué consiste em ser possível sairmos vitoriosos onde um dia saímos humilhados pelo adversário. Você também pode ser vitorioso na área em que um dia fracassou. E esse capítulo 8 nos ensina que podemos voltar a insistir na conquista da vitória naquela área que anteriormente fomos derrotados. Porque a derrota, ela faz parte da vida cristã. Saber como evitá-la é um dos elementos da sabedoria cristã. E aquele que anda com Jesus Cristo, porém, aprende também o que fazer com a derrota. Especialmente, aprende a transformar a antiga derrota numa nova oportunidade para a vitória. Mas como poderemos ser vitoriosos onde já fomos derrotados? Exatamente quando Deus, pela sua palavra, nos assegura que devemos insistir na vitória. O Senhor disse para Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Há momentos na vida em que Deus revela claramente que devemos insistir em determinados alvos. Se por um lado, há situações em que a sabedoria nos manda abrir mão de alguns planos por serem impraticáveis, por outro, a fé, fruto da revelação de Deus em sua palavra, nos impulsiona a insistir na vitória, naquele exato ponto em que fomos derrotados. E essa foi a experiência vivida pelo povo de Israel na batalha de Ai. O povo tinha sido derrotado, mas era a vontade de Deus que eles persistissem na busca pela vitória. A Bíblia ensina que cabia ao povo avançar, pois a promessa já havia sido dada por Deus.
Ele daria a totalidade daquela terra a Israel. E não era da sua vontade que o território fosse dividido com os incrédulos. O desejo de Deus era que o adversário fosse expulso, e exatamente por isso aquela derrota não deveria ser aceita. Então, Deus conduziu o povo novamente para o campo de batalha, dizendo: retornem ao campo de batalha a fim de enfrentar o adversário que os derrotou. E assim, Deus fez com que o povo partisse para a guerra novamente, sem olhar para o histórico de derrota, mas considerando apenas a vitória. E quem sabe, não é isso que você está precisando fazer também? Talvez você esteja considerando a derrota e não as vitórias que Deus já te deu. Saiba que Deus está assegurando que você deve voltar ao campo de batalha, porque a vitória é certa. É chegada a hora de você se lembrar do histórico de vitórias em sua vida. Porque quando, pela fé, nós vencemos o medo. E muitas vezes, apesar de compreendermos que não podemos aceitar de modo algum a derrota, é o medo que nos imobiliza. O povo de Israel precisava, naqueles dias, vencer 2 traumas: o da derrota infligida pelo adversário e o justo juízo de Deus. Diz a Escritura Sagrada que, em meio a tudo isto, Deus enviou uma mensagem a Josué. Uma mensagem amiga. Imagine você a cena. Foram 36 amigos mortos, o anjo do Senhor com a espada nua havia aparentemente desaparecido e o povo fugido da batalha. O pensamento de todos deve ter sido este: será que esse adversário pode ser vencido? Faz sentido voltar a enfrentá-lo? Será que não é melhor fazer um acordo de paz, mantendo uma relação pacífica com essa gente? Não é exatamente isso que fazemos? Acordo de paz com o mal, com a infelicidade e até mesmo com o pecado? E nesse contexto de trauma e de medo, diz a Bíblia que a palavra de Deus voltou a Josué. E o Senhor disse: não temas, nem te atemorizes. Olha que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Aqui temos uma gloriosa promessa feita àquele que pecou e confessou o seu pecado. Porque uma vez confessado o pecado, o favor de Deus é restaurado na vida do pecador arrependido. Você foi derrotado, detectou a real presença da infidelidade em sua vida, mas se você se arrependeu, procurou a genealogia do pecado, rasgou a alma na presença de Deus e pediu a sua misericórdia, Deus está sorrindo para você. Está lhe dizendo: meu servo, não temas, nem te atemorizes. Em nome do Senhor Jesus, eu digo a você, meu irmão e minha irmã, encare os seus temores e não permita que eles determinem o curso da sua vida. O inimigo te derrotou? Que é ele diante de Deus que já lhe assegurou a vitória por meio da sua palavra? No capítulo 8 de Josué, no versículo 7, vemos que o coração de Josué já havia sido completamente restaurado. Está escrito: então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Diz a Bíblia que Josué não retirou a mão da sua lança, enquanto a vitória não foi obtida. E a grande arma que temos nas mãos é a palavra de Deus com as suas promessas. E nós precisamos, antes de agir, parar para ouvir a orientação divina. Primeiro,
houve a necessidade de Deus falar a Josué para encorajá-lo. Em segundo lugar, Deus dirigiu-se a Josué nesses termos: eu amo meu povo e no meu amor perdoei os seus pecados e iniquidades. Então, livres de qualquer espécie de temor, voltem a enfrentar o adversário que os derrotou. É fundamental, porém, e essa é a terceira coisa que Deus fez, que antes de voltarmos a enfrentar o adversário que uma vez nos derrotou, paremos a fim de ouvir a orientação divina. E o Senhor disse: farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Só que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Nós precisamos não apenas de fé, mas de sabedoria para enfrentar o adversário. Não basta proclamar vitória no campo profissional. É fundamental que trabalhemos com afinco, sejamos pontuais, façamos as coisas com excelência e planejemos com sabedoria. O povo recebeu a orientação divina para a batalha, o que foi fundamental para que eles recebessem a vitória. Josué multiplicou o número de valentes para a luta naquele conflito. Passou o povo em revista a fim de se certificar de que todas as coisas estavam corretas. A estratégia de Deus, no capítulo 6, era uma verdadeira prova de fé. Já a estratégia, no capítulo 8, era uma verdadeira estratégia de guerra. E isto serve para nos ensinar que Deus pode trabalhar de vários modos. A nossa tarefa é permanecer fiel à orientação divina. O nosso planejamento é o caminho aberto para que Deus possa operar. A fé não prescinde de meios sábios e prudentes, e nós vemos isso claramente na vida daquele que nos ensinou a não pular do pináculo do templo, Jesus. Em conclusão, Israel marchou, subindo rumo ao longo e desolado passo. Ao caminhar, podiam ver a tenda de Acã, cenário de seu recente castigo. Agora, o coração daqueles milhares estava dócil. Com toda a humildade, avançaram e não estavam envergonhados. Ao final da peleja, o povo saiu com despojo, e o despojo que levou Israel à derrota agora poderia ser desfrutado pelo povo de Deus. Esse fato mostra como Deus governa todas as coisas. Ele exige a nossa fidelidade e nos disciplina na nossa infidelidade. Porém, quando nos arrependemos, Ele mesmo nos permite ter aquilo que em outra circunstância nos traria mal. E agora, aquele despojo apresentado a Deus como oferta, naquele exato ponto da nossa vida, transforma-se numa forma de expressarmos o nosso amor por Ele. Portanto, meu irmão e minha irmã, insista na vitória. Você pode sair vitorioso onde um dia foi derrotado. Não fuja do campo da batalha. Devemos eliminar o temor do adversário que nos derrotou, mas que pode ser destruído em nome de Jesus. Não haveremos de partir de peito aberto na direção do adversário, mas vamos primeiro montar um plano, usando a mente, enquanto mantemos a nossa lança apontada para Ai, sem tirar as nossas mãos dela, deixando-a se apegar à nossa pele, vindo a fazer parte de nós mesmos. E é esta arma que nos garantirá a vitória. A palavra de Deus, com a qual derrotaremos aquele que um dia nos humilhou. Então, vamos agora fazer uma oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai,
nós não vamos reclamar, murmurar, não vamos nos entristecer, porque um dia tivemos uma derrota, mas nós vamos seguindo a tua orientação, insistir novamente na vitória, porque sabemos da tua fidelidade. Fiel é o que prometeu, e muitas vezes nós temos sido infiéis a ti. Mas neste momento estamos aqui com o nosso coração quebrantado e arrependido. E iremos avançar, iremos caminhar segundo a tua orientação. E temos a fé e a convicção de que obteremos a vitória justamente naquele lugar que um dia tivemos a derrota. E por isso, desde já, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Deixe o seu like e também, se você quiser, acesse a nossa página do Facebook Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.